E nesse vídeo vamos resolver 5 questões de matemática da banca IBFC do concurso da Câmara Municipal de França do Estado de São Paulo, aplicada para o cargo de analista legislativo. No mesmo dia que eu vou lançar esse vídeo resolvendo essas 5 questões do cargo de analista, eu também vou postar no mesmo dia, no mesmo horário, as questões para oficial legislativo, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like e se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões. Então, essa questão 11, ela diz o seguinte: sabe-se que todo delegado é advogado e que alguns escrivãos não são advogados. Nessas condições, analise as afirmativas abaixo. Aí, aqui abaixo tem o seguinte, ó, portanto, o total das afirmações corretas é igual a. Então, a partir desse primeiro enunciado aqui, a gente vai julgar esses índices se eles são corretos ou incorretos. Então, como ele diz aqui, ó, todo delegado é advogado, a gente pode criar um diagrama aqui, ó. Um diagrama grande para AD, para formar advogado, e uma bolinha pequena aqui para delegado, certo? Por que isso? Porque ele está dizendo que todo delegado é advogado. Então, se eu colocar uma bolinha aqui dentro para delegado, logicamente, qualquer elemento que esteja nessa bolinha de dentro vai pertencer ao conjunto que são as pessoas que são advogadas, certo? E que alguns escrivãos não são advogados. Quando ele diz aqui, ó, e que alguns escrivãos não são advogados. Somente alguns podem ser, certo? Então, a gente pode criar outra bolinha aqui, ó, para escrivãos. Ou seja, ele diz aqui, e que alguns escrivãos não são advogados, pode ser, por exemplo, aqui, ó. Veja que esses pontinhos aqui, eles ficam fora, certo? Ou seja, vou colocar aqui escrivãos. Agora vamos julgar os itens. Item 1. Pode haver escrivão que é delegado? Veja, pode naturalmente, ó. A gente fez essa bolinha aqui, ou seja, se a gente colocar um pontinho aqui, ele vai ser advogado, vai ser escrivão e vai ser, né, delegado, certo? Então, marcamos esse item correto. 2. Não pode haver advogado que não é delegado. Ele está dizendo que não pode haver advogado que não é delegado. Ora, se a gente colocar um pontinho aqui, ó, vai existir o quê? Um advogado que não é delegado. Então, ó, quando ele diz que não pode haver advogado que não é delegado, isso aqui está errado, certo? Item 3. Pode haver escrivão que não é delegado. Ó, escrivão a bolinha vermelha. Pode haver escrivão que não é delegado. Ó, delegado está aqui. Ó, se eu botar um pontinho aqui, não é delegado. Se eu botar um pontinho aqui, também não é. Então, veja que isso aqui, sim, pode acontecer. 4. Pode haver delegado que é escrivão? Sim, né? Se a gente colocar esse pontinho aqui, a gente vai ter delegado que é escrivão. Então, assim, a gente marca verdadeiro também. Portanto, o total de afirmações corretas é igual. Então, a gente marca aí letra C, 3, né? 1, 2, 3. Somente um errado. Próxima questão, que é a questão 12. Diz o seguinte: a proposição composta, se Solange falou, né? Ou, eu vou botar aqui, ó. Solange falou, eu vou botar um P, certo? Se Solange falou ao serviço, né? Tudo isso, né? E foi ao médico. E, ó, conjunção I, foi ao médico, tá? Que, né? Vamos construir isso de forma lógica. Ou seja, P, I, Q. Beleza? Até aí tudo bem. Então, ó, qual é o símbolo para então? É esse daqui, a setinha, né? Então, não houve desconto no pagamento. Então, não houve desconto no pagamento, eu vou botar um não R, certo? Não R. Não houve desconto no pagamento. Se, somente se, ó, o símbolo lógico para se, somente se, é esse aqui, ó, setinha dupla, certo? Eu vou até botar mais para cima, né? Ou seja, setinha dupla aqui, se, somente se. Solange trouxe atestado, ó, Solange trouxe atestado, a gente pode botar um S, e aqui a gente fecha no prazo, e aqui, ó, e é isso aqui, e entregou no prazo correto,
a gente bota um T. Ele pergunta o seguinte, ó, possui um total de proposições simples igual. A quantidade de proposições simples é esses símbolos lógicos que eu coloquei aqui, ó, certo? Então, tem um total de 1, 2, 3, 4, 5. Então, letra D, marcamos o nosso gabarito. Questão 13. Assinala a alternativa que apresenta uma frase que pode apresentar o símbolo lógico. Então, a gente tem o P, se somente se, ó. Então, é se, P, então, ó, então, não, ó. Então, a gente tem que ter uma negação. Então, não que, eu vou botar assim, não que, se somente se, ó, se e somente se, R, certo? Agora a gente vai para as alternativas. Se Eduardo, ó, já começou bem, se Eduardo comparecer ao serviço militar, ok? Então, não pagou a multa, ó, não apareceu, não pagou. Se somente se aceitou, né, o serviço, servir por ano, ok? Então é letra A que vamos marcar, né? Vamos ver as demais. Eduardo compareceu ao serviço militar, ou, ó, então tem que ser um se somente se, ou um se então, e depois um se somente se, né? Se Eduardo compareceu ao serviço militar, ok? Então não pagou a multa, ok? Mas, ó, esse mais aqui, ó, é a conjunção i, certo? Então, eliminamos. Se Eduardo não compareceu, ó, um não, então isso aqui é a negação de alguma coisa. O primeiro, ele não pede para negar, então de fato marcamos letra A. Próxima questão, questão 14. Diz o seguinte: considerando os conjuntos finitos A, né, conjunto A, que é formado por 0, 1, 2, 3, 4 e 5, e B, formado por 3, 4, 7 e 9, e analisando as operações entre elas descritas abaixo, podemos afirmar que: letra A, a união entre elas possui exatamente 9 elementos, então vamos fazer A união com B. Quando eu faço A união com B, eu vou pegar os elementos de A e os elementos de B e colocar em um conjunto só. Só que aqueles elementos que forem repetidos, eu só vou colocar uma vez. Então, a gente vai colocar o 0, ó, o 1, o 2. Aí, veja que aqui tem 3, ó, então vou colocar o 3. Veja que no A tem 4 e no B também tem 4. Então, só coloco uma vez aqui, ó, 4. E depois do 4 vem o 5, que temos aqui. E depois vem o 7. E depois vem o 9. Ele está dizendo que tem 9 elementos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 8, ele está dizendo que é 9, então eliminamos. B. A menos B possui exatamente 4 elementos. Então, A menos B. Como é que eu faço A menos B? Eu pego os elementos de A e tiro os elementos que são comuns a A e a B. Ou seja, o único elemento que é comum a A e a B é o 4. Então, se eu tirar o 4 do A, vai ficar 0, 1, 2 e 5. Então, 0, 1, 2 e 5. Ou seja, 4 elementos, certo? Então, letra B é o nosso gabarito até agora. Letra C, a interseção entre eles possui mais de 2 elementos. Errado, né? Veja que o único elemento comum é o 4, né? Não tem mais nenhum outro elemento comum. D. B menos A possui exatamente 8 elementos. Vamos fazer B menos A e ver no que dá. Como é B menos A? Pegamos elementos de B, tiramos elementos que são comuns a A e a B. Ou seja, se a gente tirar o único elemento que é comum, ou seja, tiramos o 4, sobra 3, 7 e 9. Então, 3, 7 e 9. Então, assim, né? Cravamos de fato a letra B, porque essa letra D diz que possui a diferença de B menos o A possui exatamente 8 elementos. Então, não. Vamos para a última questão. Essa questão aqui, ela deveria ter sido anulada. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. E eu vou mostrar o motivo para vocês. Ela diz o seguinte, ó, Cris foi ao banco para retirar um valor em dinheiro. Né? Ele foi ao banco para retirar um valor em dinheiro para pagar uma dívida. Porém, lembrou parcialmente sua senha do cartão, que é formada por 4 números. A partir daqui, a gente começa a pensar nos números, ou seja, a gente vai ter 4 números, certo? Cris sabe que a senha começa por um número par e termina por um número ímpar. Então, veja que aqui a gente precisa saber quais são todos os números possíveis.
Então, todos os números possíveis são de 0 a 9, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir do 10 a gente vai repetir. Então, só pegamos aí esses números, certo? O número par e termina por um número ímpar. Nessas condições, o total de tentativas possíveis que Cris deve digitar para que acerte exatamente a senha do cartão é. Então, ele pergunta todas as possibilidades de você formar senhas ele não especifica quais números, então tem que ser esses números daqui, de 0 até 9. E como ele diz que o primeiro começa com um número par, né, e termina por um número ímpar. Então vamos destacar os números pares. Os números pares, o 0 é par, aí tem o 2, tem o 4, tem o 6, tem o 8. E os números ímpares são o seguinte, é 1, 3, 5, 7 e 9. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? É a gente colocar o total de possibilidade dele começar par e o total de possibilidade dele terminar com ímpar. Então, o total de possibilidades dele por um número par é 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Ou seja, 5 possibilidades para ele começar. E o total de possibilidades dele começar por par. E o total de possibilidades dele terminar por ímpar, ou seja, é 5 também, né? Ou seja, 1, 3, 5, 7 ou 9. Primeiro problema da questão, ele não afirma se pode ser elementos repetidos, a senha tem elementos repetidos, números repetidos ou não. Então, a gente vai considerar que tem números repetidos. Se a gente tiver números repetidos, então a gente tem aqui, ó, de 0 até 9, a gente tem de 1 até 9 tem 9 números, mas contando com 0 tem 10. Então, a gente coloca aqui 10 possibilidades e aqui 10 possibilidades, aqui a gente pode repetir. Aí aqui a gente encontra, ó, 5 vezes 5 dá 25, vezes 10 dá 250, vezes 10 dá 2.500. Veja que não tem nenhuma das alternativas aqui, certo? Vamos agora considerar que a banca pensou o seguinte, não vai repetir os números. Se não vai repetir, a gente pega e faz isso aqui novamente. Vamos pensar se a banca pensou dessa forma. E se a pensou dessa forma, ela já errou, né? Mas vamos lá. Aí teríamos quantas possibilidades para ele começar por par? Ainda assim, 5. 5 possibilidades. Começando por par e terminando por ímpar, ainda assim, seria 5 possibilidades. Porém, a mudança aqui seria que a gente não iria repetir esses números. Como a gente não iria repetir esses números, veja que aqui no primeiro, ó, a gente já utilizou um, no último utilizou outro, ou seja, tinha 10 no total, utilizamos 2, então sobra 8 possibilidades para esse segundo. Como a gente já utilizou 3, nos resta aqui 7 possibilidades. Então, vamos fazer essa conta. 5 vezes 8 dá 40, vezes 7 vezes 5, que dá 35. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 35 vezes 4, ou seja, 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 3 dá 12. E 2 dá 14. Então, a gente acrescenta um 0 e veja que foi exatamente isso que a banca considerou como sendo elementos repetidos, ou seja, 40 vezes 35 dá 140, dá 1.400, certo? Porque a gente acrescenta aqui o outro 0, certo? Então, a banca deu de fato essa letra B, porém, a banca não afirma que a senha ela possui, né, seus números diferentes, né? Então, acabaria, se você tivesse lá na prova, você poderia fazer essas duas possibilidades e acabar chegando na resposta letra B, né? Mas, na minha opinião, deveria ser anulada, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, te vejo aí no próximo vídeo.